Sementes do Avivamento. Bem-vindos ao Tempo de Mesa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com uma presença ilustre, Débora Fernandes. E aí, gente? Primeiramente, muito obrigado, Débora. É um prazer estar aqui falando da palavra do Senhor. Espero que, para você que está nos ouvindo, seja uma palavra de despertar, que é algo que faz parte do tema que a gente vai falar. Sim. O termo sementes do avivamento é bizarro porque ele nasceu no nosso meio, nesse mês, que é sobre o Espírito Santo, e eu queria repartir essa frase em dois para explicar para vocês primeiro o que é semente. Bom, segundo a visão teológica, sementes são princípios ou realidades espirituais plantadas por Deus. Então, você pode pegar nesse meio de sementes, pode ser, por exemplo, eu plantar alguma atitude e colher isso. Então tem esse lance do termo semente ser para várias áreas, né? E tem até uma frase de Jesus que ele fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que é uma semente também. Uhum. E nesse caso, a semente representa algo pequeno que pelo poder de Deus cresce e se torna grande. Então, beleza, a gente tem essa noção do que é semente. Agora vamos falar sobre o mais bizarro, que é o avivamento. Uou! A definição básica, assim, que eu anotei, é que, do ponto de vista da Bíblia, o avivamento é uma obra soberana do Senhor, pelo Espírito Santo, que desperta a igreja da apatia espiritual, trazendo um arrependimento profundo, renovação da fé, santidade de vida e expansão do evangelho. Então é quando o poder de Deus fura a bolha. E é bizarro isso. Sim. Agora a Debs vai inventa. Mas isso que o Jardel estava compartilhando, e a palavra tá lá em Atos 5, no versículo 14 e 15, que eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas para que a sombra de Pedro cobrisse algum deles enquanto ele passava. Isso que o Jardel compartilhou sobre furar a bolha, eu vejo realmente o evangelho sendo assim, e essa semente do avivamento trazendo isso no nosso meio. Exatamente. Que nem o Jardel falou, e eu também queria falar sobre essa questão do arrependimento. Eu já falei de arrependimento. Foi mal. Porque é uma das coisas que são geradas através do avivamento em si. Porque, primeiro, ele nasce, floresce e tem que gerar outras coisas no nosso coração. Arrependimento é uma delas. E é o nosso primeiro tópico de hoje. Exatamente. E, nossa, eu esqueci a frase mesmo que você falou. Queria usar muito essa frase. Foi mal. Mas sobre essa questão do avivamento e essa urgência do arrependimento, porque realmente quando a gente está caminhando com Cristo, e esse avivamento interno e esse avivamento também particular, porque eu creio que existe um avivamento que a gente vai viver com o corpo de Cristo, mas também tem esse avivamento particular e interno em nossos corações. E esse tópico que o Jardel falou, que é o primeiro, que é sobre o arrependimento. E o arrependimento não é algo fingido. O arrependimento não é algo que a gente só passa despercebido, porque com o arrependimento vem com o coração quebrantado e vem com mudança de atos. A gente precisa se lembrar disso, porque às vezes a gente pede perdão, mas continua, por exemplo, fazendo as mesmas coisas. A gente aprende sim com os nossos erros, mas tem gente que só continua fazendo a mesma coisa. Tem algo que eu penso sobre, que é que quando o arrependimento ele acontece, quando de fato mesmo nós estamos arrependidos, sim, tem os frutos do arrependimento. Exatamente. É por isso que a nossa primeira semente, digamos assim, é o arrependimento, porque é arrependimento de verdade. Por exemplo, uma pessoa que ela tem um compromisso com outra pessoa, trai, ela perdoa a pessoa, só que a pessoa não mostra frutos de arrependimento. Sim. Não é uma pessoa que mostra mudança, que mostra ter mais do Senhor, ter encontros com Deus, mas está fazendo as mesmas coisas pelo que pediu perdão. Então, tipo assim, eu pedi perdão, mas eu estou fazendo ainda. Isso não houve, de fato, arrependimento do coração. Isso é bizarro porque, olhando pelo outro lado da moeda, tem pessoas que acham que não são perdoadas, não têm acesso ao perdão do Senhor. Sim. E isso que é o bizarro, porque o Jesus morreu para nos perdoar e trazer a sua infinita graça. Então,
arrependimento, ele é extremamente importante, por isso que ele está no nosso top 1. No top 1, porque se não tiver um quebrantamento de nós mesmos não tem como a gente ir pro tópico 2. Sim. Que a gente vai agora. Uou! E o tópico 2 a gente vai falar de uma pessoa muito importante, que é a pessoa mais importante que nos guia, que é o Espírito Santo, que é como um agente indispensável do avivamento, porque ele nos conduz ao secreto e nos guia ao extraordinário. Que eu acho que quando Deus nos pega, nos tira do chão para andar sobre os caminhos dele, nós temos que ser guiados pelo Espírito, não é? E o Espírito Santo, ele realmente guia a gente, e eu creio que ele traz essa percepção da gente reconhecer isso, de reconhecer os nossos erros, de reconhecer que a gente se afastou de Deus, por exemplo, e ele é aquele que convence muito, e ele literalmente traz muitas convicções dessa parada que a gente vive com Cristo, que é realmente o avivamento e de caminhar, porque quando em Atos 5 o Pedro e o pessoal, os discípulos, faziam a cura, a galera que foi curada, eles reconheceram isso, eles viveram isso, e através do Espírito Santo, com a convicção no coração deles, eles começaram a convidar mais pessoas para viverem o mesmo também. É doideira, porque o que marcou uma história foi o Pentecoste, foi o Atos, né? Que foi bizarro, porque o Espírito Santo desceu e aconteceu tanta bizarrice depois disso, porque... Perdão, viu? A sombra de Pedro curava as pessoas. Então imagina, se você tá passando na rua, tá um crime ensolarado e a sua sombra curava as pessoas. Isso é bizarro, mas tem um outro porém, que é que através do Espírito Santo nós temos discernimento. Eu queria falar algo também sobre falsas profecias, sabe? De sermos guiados, porque nós precisamos provar essas profecias. Então, por exemplo, se alguma pessoa aleatória assim chega em você, fala que Deus me mandou te dizer que você é isso, isso, aquilo, só que você precisa ter o Espírito Santo nessa questão de você ter o faro de entender se aquilo vem do Senhor ou não. Exatamente. Primeiro, precisa estar alinhado com a palavra, óbvio. Sim. Né? Pelo amor de Deus. Por favor, indispensável. Indispensável. E segundo, você precisa sentir paz no coração. Porque, primeiro, se vem do Senhor, tem paz. Se não vem do Senhor, traz confusão. Fato. Paramos aí. Sem mais ATT. Sem mais. Mas eu queria destacar o quão incrível é o trabalhar do Espírito Santo. Porque como a gente bolou aqui, primeiro você se arrepende do que você faz e você entende que você precisa receber o Espírito Santo. Por isso, até um tempo de mesa que eu gravei que eu falava sobre encontros com Deus. E é nesses encontros que você encontra o Espírito Santo. No sentido de você entender, senti-lo, amá-lo e viver com ele. Porque o Espírito Santo não talvez, não me entenda mal, mas não é uma pessoa para você pedir coisas, mas é uma pessoa para você passar pelas coisas, Sim. Entende? Você tá num momento muito difícil de depressão, de o pessoal novo que assiste a gente aí, ó, que tá passando uns apuros na escola. Exato. Às vezes não tem ninguém para falar, ninguém para conversar. E a pessoa do Espírito Santo é essa pessoa que nos traz calmaria, nos traz discernimento das coisas e principalmente o fogo do Senhor. Então, valorize os seus encontros com Deus, valorize o Espírito Santo. Não cometa blasfêmia, pelo amor de Deus. Por favor. Pelo amor de Deus. E você vai entender, conforme a gente for passando, do porquê ele é tão importante. E nosso tópico 3, a gente vai falar sobre transformação do mundo através do avivamento. Eu queria ser muito franco agora com vocês, porque eu acredito no evangelho que transforma, num evangelho onde o fogo do Senhor que passa por nós pode passar para as outras pessoas. Então eu não creio que após nós sairmos de uma vigília onde a gente olha para o lado e fala, caramba, nós estamos incendiados, Deus está aqui, etc. Mas o mundo não vê isso.
O avivamento é quando, agora a gente falou, o avivamento é quando ele sai da bolha, né? Exatamente. Isso que o Jardel está compartilhando sobre realmente transformar o mundo através do avivamento é uma coisa que o pastor Alan sempre compartilha com a gente, é uma coisa que o pastor Jaime também fala em cultos, que realmente a gente precisa ter essa percepção e compartilhar essa boa palavra, compartilhar o pão. Como o Jardel sempre fala para os amigos próximos quando a gente está à mesa, que a gente precisa só estar disponível, porque ele faz, ele literalmente faz. E se a gente está com o coração disponível, a gente consegue transbordar essa presença, consegue transbordar dele para os nossos outros amigos, não só dentro da igreja, porque também tem nossos familiares, também tem nossos amigos, por exemplo, da escola, da faculdade, do trabalho, pessoas que convivem com a gente, precisa ver essas ações nossas, mas não de uma forma obrigatória. É algo muito natural, porque é o nosso estilo de vida. Então não tem que ser obrigatório, não tem que ser uma máscara. Realmente ser verdadeiros. Exatamente. E eu creio agora eu estava falando, eu creio num evangelho onde há transformação. Porque seria antibíblico um evangelho onde o Senhor é o Rei dos Reis, mas ele não consegue reinar. Exatamente. É exatamente isso. É como se o Senhor está nos chamando, essa geração, para, através do fogo que está disponível para nós mudarmos a sociedade, nós mudarmos os pensamentos de pessoas depressivas, a nossa sombra, curar as pessoas através do nome de Jesus. Eu creio muito num fogo que não para em nós, mas ele vai através de nós. Exatamente. Isso que o Jardel falou usou o exemplo de depressão, eu queria ler um versículo que está lá em Salmos, que se encaixa muito, e diz assim, só um momento, hein? Fica à vontade, aqui o cara vai cortar tudo na hora que você falar, ele já... Mas isso que o Jardel continuou falando, por exemplo, o exemplo da depressão, que a gente crê nesse evangelho transformador, me lembrou muito do Salmos 85, 6, que diz assim: não nos reanimarás para que o teu povo se alegre em ti. E eu creio muito que o Evangelho faz isso dentro do nosso coração. Eu creio muito que ele reanima coisas que tá ali, sabe, só dormindo, ou literalmente só, assim, não indo com o fluxo, não indo com o fluir do Espírito Santo. Isso que o Jardel falou me lembrou muito, porque ele realmente traz essa abundância de alegria. O avivamento traz muito isso, porque ele vivifica, ele anima, sabe? Ele traz literalmente essa alegria que ele tanto nos promete em abundâncias. É igual a gente falou no começo desse tópico, que o avivamento é uma obra soberana de Deus pelo Espírito Santo que desperta a igreja da apatia espiritual. Exato. Justamente ele nos alimenta com fogo. E esse fogo não pode parar em nós. Vou ser bem sério aqui. Não adianta nada a gente orar em pessoas, ser uma bênção na casa do pão, e nós, quando a gente sai da casa do pão, a gente é igual a todo mundo. Exatamente. Ou seja, a semente do avivamento ainda ela não chegou ao seu coração. Quando a gente se arrepende, a gente é guiado pelo Espírito e a gente vai em rumo ao mundo, as pessoas, para incendiá-las com o fogo que o Senhor nos deu. Isso é avivamento. Exato. É quando o fogo do Senhor ele ultrapassa os limites das quatro paredes da igreja. Então, eu queria que você entendesse o quão importante é a missão de suportar, de carregar esse fogo e transmitir para as pessoas. Então, não seja uma pessoa que ora, que só, me entenda bem, só ora na igreja, mas não consigo orar por uma pessoa que está fora da igreja. Os perdidos estão lá. Nós precisamos ir até eles e curá-los, apresentá-los o amor de Jesus e incendiá-los com fogo, que assim o evangelho é pregado de forma correta. Sim. E com isso que o Jardel disse tudo, o avivamento traz tudo isso, ele também traz um despertar em meio à decadência moral. Mas eu queria ler algo que está específico aqui, que fala sobre o Billy Graham, que diz assim: Billy Graham repetidamente alertou sobre a crescente secularização e imoralidade. Ele dizia que a única esperança para a sociedade estava em um avivamento espiritual, que começa no coração do indivíduo e se espalha. Literalmente, não de forma resumida, mas é tudo que a gente está compartilhando aqui.
E esse avivamento... Avivamento é arrependimento. Literalmente, calma aí, avivamento. Mas esse arrependimento, ele traz consigo também essa limpeza espiritual, digamos assim. Ele literalmente traz esse linho fino e novo, sabe? Essas novas vestes também vêm incluído com ele. Porque ele literalmente limpa toda essa secularização e imoralidade. Isso que o Jardel falou sobre sermos sinceros diante de Deus, de estarmos aqui e depois quando a gente sai ser uma outra coisa, a gente também precisa dessa sinceridade diante dele. Porque não adianta realmente a gente ter esse coração, não adianta realmente a gente ter esse pensamento e não ter um renovar dos nossos pensamentos. E isso que você compartilhou me lembrou muito de uma igreja de Apocalipse. Eu não vou lembrar especificamente aqui. Nome inteiro. Desculpa. CNPJ. Mas que tem um versículo que fala sobre estarmos mornos e mortos. Porque realmente a gente pode orar pelos outros, a gente pode estar fazendo a obra, mas dentro de nós estamos mortos. Então, por isso que é necessário a gente reconhecer que a gente precisa também desse avivamento e sermos sinceros diante de Deus em relação a isso. E também com os nossos próximos, literalmente. É bom. A comunidade ajuda muito. É bom. A comunidade ajuda. O que ela falou faz muito sentido. E é a questão que eu estava falando sobre a verdade do Evangelho. Nós acreditamos no Evangelho que cura, que faz tudo isso que você já sabe, mas que faça isso também fora da igreja, fora do templo. É muito, igual eu falei, é muito fácil ser uma bênção na casa do pão, mas quando a gente sai dela, nós somos comparados a pessoas que não creem em Jesus. Sim. Se Jesus nos salvou, mudou a nossa vida, porque entre aspas, mudanças está só em nós. Seria muito egoísta eu querer que a pessoa fosse só para mim, que ela não alcançasse outras pessoas. Então, por isso precisamos ser sinceros na nossa adoração. Isso reflete, indo para outra vertente sobre a adoração, que isso reflete em como nós vemos o Senhor. E isso é muito importante. Sim. Pode falar se quiser. Foi mal, é perfeito. Mas isso que o Jardel falou sobre essa adoração é uma coisa até que eu anotei aqui, que literalmente fala sobre que ele quer nos levar mais perto dele, ele quer nos mostrar a face dele e ver a glória dele em nós. Que essa verdadeira adoração tem esse impacto sobre as nossas vidas, mas também impacta quem está aos nossos lados, porque ele realmente tem este poder e a gente precisa realmente reconhecer isso. Literalmente se despertar vem com isso. E eu também queria ler uma outra frase que eu anotei aqui, que diz assim: deixa ele tocar você, pois necessitamos desse mover. A gente é necessitado dele, a gente é necessitado de caminhar com ele e ir nesse fluir desse mover, porque a gente não pode só ficar parado, literalmente só vendo, mas ele também quer que a gente participe de tudo que ele está fazendo no nosso meio, de tudo que ele está fazendo na nossa geração e também de forma individual com cada um. Ele quer que você participe, que você não fique só olhando, mas ele quer você à mesa também com ele, participando desse compartilhamento da palavra. Agora fugindo de tópicos, né? Sim. Eu queria falar sobre sinais. E no nosso Sunset, como a visão que o pastor trouxe para nós esse mês, que era o mês do Espírito Santo, onde nós, na mensagem, inclusive nesse tempo de mesa, nós falamos muito sobre isso, e eu queria falar sobre sinais. No nosso Sunset, o pastor está fazendo um placar que chama, seria, né? Um placarzinho de pessoas que foram batizadas do Espírito Santo, que foram renovadas, curadas. E os números estão absurdos. E eu queria fazer uma pergunta para você que está nos assistindo. O que mais você precisa ver para crer nisso? Tinha um discípulo lá legalzinho, lá de Jesus, que Jesus apareceu na frente dele e ele falou, para saber que o Senhor é o Cristo, me deixe ver sua mão. Se a mão tivesse um furinho, né? Um furinho, eu saberia que o Senhor é o Cristo. E ele precisou ver para crer. E que nós viemos entender também o valor dele pela evolução
Porque foi uma pessoa que viu milagres, que viu os sinais que estavam ali. E o que nós precisamos ver ainda para crer que o avivamento está aí. As sementes estão sendo colocadas em nossos corações e o que mais precisamos ver para crer. O que mais? Você precisa cair sem conto no... Exatamente, do nada para crer. Os sinais estão aí, as pessoas que talvez nunca tiveram um pastor proclamando, estão conhecendo Jesus através do Espírito Santo, que está comovendo. Então, está acontecendo uns negócios assim que, até no nosso particular, assim, no nosso ministério mesmo, no meio dos jovens, perdão, já está acontecendo um mover do Espírito. Então, o que precisamos ver ainda para crer? Exato. Mas já tá bom, então. Então, acho que seria os sinais. Então, recapitulando muito bem, sinais estão aí, você só precisa entregar seu coração. Aí a gente volta para os tópicos de arrependimento. A partir do momento que você se arrepende, você começa a conhecer sobre o Espírito Santo. E a gente explicou a importância do porquê, só para deixar organizado na sua cabeça. Aí depois a gente falou da transformação da nossa sociedade em si, que é quando o nosso fogo, mas o fogo que foi depositado em nós através do Senhor, ele fura a bolha da sociedade. Então é quando o evangelho é proclamado nas nações, quando ele sai das quatro paredes da igreja. E o quarto tópico, que é o despertar, quando você é transformado por um evangelho verdadeiro, é quando você de fato vive esse fogo. Igual eu tô falando, é muito fácil, vou repetir, é muito fácil ser bênção na casa do pão. Muito. Aí quando você sai dela, você precisa ser uma bênção também. E no mais é isso. Né? Tem mais alguma coisa pra falar, senhora? Filha do Fernandes. Jardel Menezes. Mas que tudo isso... Perdão. Uma água aí, por favor. Mas que tudo isso que foi falado aqui não venha só ficar aqui em palavras, mas que vocês também venham tanto compartilhar este link, esse vídeo com as pessoas que precisam também literalmente estourar a bolha, não só para as pessoas crentes, mas também para aqueles que são sedentos e que precisam conhecer mais sobre ele. E como o Jardel disse no final sobre os sinais, a gente realmente só precisa ir, porque ele tem mostrado nitidamente muitas coisas que ele tem feito. Porque ele começa literalmente nos mostrando em meio à provisão, em meio a muitas loucuras que a gente acha que ele não está fazendo, mas os sinais estão literalmente aí. O quarto tópico era sobre quando tudo está ruim e Deus se transforma. Exatamente. Deus faz uma transformação. Então, realmente, quando a gente vê que em nosso coração tem uma vontade absurda, uma vontade incansável de buscar o Senhor, pode crer que é a semente do avivamento plantada no seu coração. E para ela florescer, você só precisa furar essa bolha, parar de ser crente na igreja, só na igreja, mas ser cristão fora da igreja. Sim. Acho que esse é o grande lance. Porque avivar na igreja é muito fácil, porque é a casa do pão. Sim, já estão aqui disponíveis. Desculpa aí de novo, tá? Não, que isso. É muito fácil porque estão todos reunidos no mesmo lugar. Sim, então exatamente. Vai acontecer. Mas quando você pega esse fogo que recebeu e passa para frente, a partir das quatro paredes, aí que é o lance. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Então é muito fácil, é muito fácil. Sim. Agora vamos viver de verdade. E vamos passar pros recados, ou você quer fazer uma oração agora? Eu vou fazer uma oração. Ela vai fazer uma oração. Aí vai vir um secado. Fecha o olho. Fecha os olhos. Fecha os olhos, se puder, se estiver dirigindo, não fecha. Por favor, mas esteja em espírito de oração. De espírito de oração, mas se estiver andando de bicicleta também dá uma segurada. Se estiver dormindo, abre os olhos. Mas eu vou orar aqui por vocês e esteja em espírito de oração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor abençoe todos esses que estão ouvindo e vendo esta palavra e este vídeo.
Jesus, que esta semente, Jesus, venha frutificar no coração de cada um. Que o Senhor venha ter o poder, Jesus, de reanimar aquilo que não está mais animado na vida das pessoas que estão assistindo. Que o Senhor venha trazendo esse avivamento, Espírito Santo de Deus, tanto individual, ó Pai, que a gente esteja preparado, ó Pai, para vivenciar todas as Tuas grandes obras e maravilhas que o Senhor tem feito. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha fazendo mais do que pedimos ou pensamos. Que essa palavra, Jesus, venha criar sementes, Pai, que conduzem com a Tua santa palavra. Que essa semente, Espírito Santo de Deus, venha crescer e florescer no coração de cada um. Queremos Te agradecer por essa oportunidade. Que a gente nunca venha se esquecer, Pai, que há lugar na mesa, que a gente reconheça da Tua graça, que a gente reconheça da Tua misericórdia todos os dias, porque o Senhor sempre nos chama, o Senhor sempre está disponível. E como o pastor Alain um dia compartilhou, Jesus, o Senhor não desiste de nós, o Seu amor está aqui e que a gente venha fluir dentro dele com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, chegamos ao fim de mais um tempo de mesa. Acredito que foi especial. Foi incrível esse mês na questão do mover do Senhor. Muito. E consequentemente, provações. Muitas provações. Muitas provações. Muitas provações, mas Deus é soberano. E não tem jeito. Deus Ele é incrível. E espero que você sinta o que nós estamos sentindo, que é o próprio mover do Espírito Santo nesse mês, e que venha mais meses de Espírito Santo, e que seja para sua casa, para sua família, que o fogo que está em nós, que está no nosso ministério, venha te alcançar em nome de Senhor Jesus. Amém. E que as sementes da Avivamento estejam no seu coração, germinando. Em nome de Jesus. Bom, acabou. Agora vamos para os recados. Recados importantes Primeiro. Sobre Tua Palavra tá aí, tá por tocando. Favor, exatamente. O Caio falou que vai colocar agora o link. Então curte lá, compartilha com quem é crente, com quem é doido na cabeça. Quem é doido das ideias. Quem também não tá nem aí pra nada, quem não gosta de música, quem gosta. Exato. Também. Compartilha pra todo mundo aí. Manda no grupo da família, fala boa tarde e tamo junto. E é isso. Sunset, todo sábado, às 4 horas, na Avenida São João 791. Pertinho da República. Mano, pertinho. Literalmente. Aí tem um encontro também. Também tem um encontro que é todo domingo, que acontece aqui na Avenida São João, 1035, 12:30. 12:30, às vezes 12:30. Às vezes 12:40, por aí. Tem isso também, né? Mas o importante é vir. Muito obrigado pela sua presença. Vamos agradecer aqui pela Débora. Vamos agradecer ao Jardel Menezes também. Muito obrigado, Caio. Tamo junto aí, família. JQV sempre. Vamos que vamos. Tamo junto. Vai subir os créditos.